Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia e eu queria hoje dividir com vocês uma opinião de que a respeito de Mark Millar, né, um dos nomes mais conhecidos da indústria dos quadrinhos e um dos mais controversos, porque é um daqueles caras do ame ou deixe-o. Eu entendo que o Mark Millar é um cara que compreendeu o funcionamento das engrenagens da indústria dos quadrinhos e, como poucos, produziu obras que garantirão para ele uma imortalidade na memória dos fãs da nona arte. Quem vai falar de Marvel sem mencionar a guerra civil que o Mark Millar produziu e nos entregou? Uma das mais emblemáticas histórias do universo. Eu lembro que quando esse quadrinho saiu, muita gente se dividiu em time Capitão América, time Homem de Ferro, porque os dois tinham pontos de vista muito diferentes. E aqui tá uma das grandes habilidades que o Mark Millar tem, que é transformar suas histórias, por mais simples que sejam, em grandes eventos. Um outro quadrinho que muito se fala da paixão do Mark pelo Superman é Entre a Foice e o Martelo, que ele produziu para DC Comics. E aqui eu acho que se trata de uma obra muito interessante, uma visão incomum do Homem de Aço, mas talvez um pouco abaixo daquilo que essa obra tem de fama, né? É uma obra extremamente famosa, né? Superman, Entre a Foice e o Martelo e tal. Mas quando você pega para ler, você vê que é um grande what if, um grande Elseworld, um grande exercício de imaginação que permitiria hoje a gente ter Injustice e outros universos alternativos onde a gente vê o Superman como uma espécie de vilão, como um autoritário, né? Então, assim, bacana, mas não é tudo isso. Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de O Velho Logan. Primeiro por ser uma história do Wolverine e uma história do Wolverine que brinca com o que o personagem tem de mais relevante, que é a sua versatilidade, né? Wolverine se tornou em pouco tempo uma das figuras mais importantes do universo Marvel e aqui o Mark Millar pega justamente a história de um Logan derrotado para contar como tudo foi por água abaixo de um determinado ponto onde o Wolverine desistiu de ser super-herói, né? E eu gosto dessa história porque é uma história de super-herói que entrega entretenimento, entrega ação, mas é também um tratado sobre a velhice e sobre como algumas pessoas têm dificuldade em aceitar que envelheceram e precisam passar adiante o bastão. Nesse caso aqui, o Wolverine até aceitou o envelhecimento, mas o mundo não aceitou existir sem o Wolverine. Eu acho que tem uma mensagem. Portanto, obras mostram que o Mark Millar tem uma contribuição bastante rica para o universo dos super-heróis. O Ultimate X-Men do Mark Millar, esse arco Povo do Amanhã e logo depois o arco da Arma X, são duas HQs recheadas de inventividade. Ele não só ressignificou a origem dos heróis mutantes, como colocou eles num pé de igualdade com o que vinha sendo produzido no cinema no início dos anos 2000. A equipe de X-Men aqui era muito mais dinâmica, muito mais jovial, muito mais leve, e dessa fase do universo Ultimate, acho que foi a fase que mais grudou na mente dos fãs, foi justamente o arco Povo do Amanhã, o arco Arma X, e depois tem o arco Retorno do Rei, que é ainda com o Magneto. Acho que ele fez a grande contribuição dentro do universo Marvel foi Os Supremos. Na minha humilde opinião, e que gosto de alguns trabalhos do Mark Millar, aqui ele plantou sementes do que a gente veria no cinema depois, sendo o universo MCU. E mas muita gente hoje em dia tá na moda falar mal do Mark Millar e dizer que não foi tudo isso. Cara, a gente tem um Capitão América muito mais militarizado e muito mais próximo da realidade do contexto político-social americano do que a gente tinha visto nos 60 anos anteriores do personagem, tá?
A gente tem aqui um time de Vingadores muito mais voltado para mídia do que exatamente para ser uma equipe de super-heróis de resposta da ONU ou coisa do tipo, como a essência da equipe original da Marvel. Então, Millar ele conseguiu compreender a alma desses personagens e arrastá-los para o século XXI, coisa que faltou um pouquinho no seu Superman. Eu não me acho um grande crítico de quadrinhos e às vezes até ensaio fazer esse tipo de vlog, sei lá, comentário, resenha sobre obras e sobre artistas, mas o fato é que o Mark Millar sabe escolher muito bem os seus parceiros. Tem quadrinhos dele onde o roteiro deixa muito a desejar, porque ele pega um fiapo de história, estica ao máximo, joga na mão de um grande desenhista e aí a gente tem um projeto de algo pronto para ser adaptado para série de TV ou cinema. Mark Millar e Rafael Albuquerque produziram Huck, que é uma história de um super-homem autista, um cara muito forte, muito poderoso, mas que não tem nenhuma malícia e é facilmente manipulado e ele quer fazer o bem, mas as pessoas conseguem direcionar ele para outras atitudes. Mais uma vez o Mark mostrando que ele adoraria escrever o Superman, mas a DC não deixa. É uma história de mediana para fraca e que tá aqui na minha biblioteca porque eu gosto muito do autor e às vezes a gente não faz escolhas com a razão e sim com a emoção. Renascida é uma obra recente do Mark Millar com arte de Greg Capullo que mostra um mundo pós-vida. A protagonista, ela morre na Terra e ressurge em uma espécie de paraíso medieval, onde está rolando uma disputa territorial e ela reencontra o pai, a mãe, a irmã. Tem uma pegada de tentativa de fazer Crônicas de Nárnia com Game of Thrones e talvez um pouco de Senhor dos Anéis. Não funciona, não consegue, para além das belíssimas artes aqui do Greg Capullo, não consegue prender o leitor, mas é aquilo, tá prontinho para virar um filme bacanudo de sessão da tarde, tá prontinho para virar uma série de Netflix, mas talvez nessa pegada de fazer materiais já com o intuito de adaptar, o Mark tenha ido com muita sede ao pote. E eu digo isso justamente porque a gente sabe de uma obra do Mark Millar que foi adaptada recentemente e que não funcionou. Eu estou falando de Legado de Júpiter. Aqui ele trabalha com Frank Quitely, um dos meus artistas preferidos. E Legado de Júpiter é uma HQ que, guardada as devidas proporções, ela tenta revisitar o que houve lá em Watchmen, né? Uma desconstrução dos heróis, uma olhada de como seriam os heróis se eles vivessem e existissem em um mundo corrupto, em um mundo político, em um mundo onde a ética é flexível. Só que aí é o Mark Millar, então ele quer fazer muito daquilo que a gente costumou chamar de massa velho. E cenas chocantes, frases de efeito, traições mirabolantes e resultados tirados às vezes da caixa lá de juízo dele, que não condiz muito com a história que vinha sendo construída. Legado de Júpiter é um quadrinho muito interessante, não só pela arte do Frank Quitely, mas também pela inspiração do próprio Mark Millar em desconstruir super-heróis ou propor essa reflexão de que talvez se existissem super-heróis no mundo real, eles não fossem tão legais quanto a gente pensa. Mas o Mark Millar, ele teve outra obra que foi adaptada para um anime, Super Crocs, que é um bando de assaltantes superpoderosos, com poderes de voltar no tempo, de mexer com a velocidade. E os caras têm uma mistura de Authority do mal contra Stormwatch. Enfim, é um quadrinho onde o Leinil Franciu trabalha em parceria com o Mark Millar e eles passam metade das HQs explodindo cabeças e estourando miolos. Até porque esse é o poder do principal vilão dessa série. Um daqueles casos onde a gente tem um fiapo de história sendo sustentado por uma arte robusta.
Então, se você gosta de uma leitura que vai te deixar com vontade de assistir algo parecido a um filme de ação ou uma pegada quase que de videogame, talvez Super Crocs te agrade. Isso eu já não digo de Imperatriz. Em Imperatriz, Mark Millar foi extremamente pretensioso e tentou criar uma space opera, né? Uma space opera onde uma protagonista feminina abre mão de um reinado. E é um negócio meio doido e que não funciona. Na mesma linha de Bandidas Espaciais. À medida que a gente vai se aproximando das obras mais recentes do Mark, a gente percebe que ele encontrou uma fórmula e dentro dessa fórmula ele vai ali brincando com elementos da figura feminina, da traição, da gangue, da violência como linguagem, e aí ele extrapola ao máximo sempre que pode. Os dois últimos trabalhos dele que eu vou comentar aqui são dois trabalhos que eu gosto. Um ainda que eu gosto com ressalvas, que é o Superior, porque ele desenvolve um personagem que é uma metáfora do Shazam, né? É um menino deficiente que de uma hora para outra ganha capacidades sobre-humanas e se torna uma espécie de Superman. E parece que a história vai caminhar para situações muito cotidianas, uma releitura de Kick-Ass com Shazam. Mas aí, na introdução do vilão, o Mark Millar coloca um vilão caricato na figura de um macaco estranho que, ao mesmo tempo, ele usa estereótipos de cientistas malucos com desastres espaciais sem nenhuma preocupação de explicar cientificamente, e aí, por mais que a gente se distancie da realidade, fica difícil de comprar a história. Mas mesmo assim, no conjunto da obra, eu ainda curto pra caramba Superior. Eu não sei se você está vendo ainda esse vídeo, porque ele está ficando meio longo, mas eu, na verdade, queria falar hoje sobre A Ordem Mágica 2. A Ordem Mágica 2 é o trabalho, acho que mais recente do Mark Millar, que chegou aqui no Brasil pela Panini. Tem cerca de 160 páginas e o preço de capa eu acho que foi R$ 59,90. Esse quadrinho eu peguei agora na Book Friday, né? E ele é a continuação de um trabalho que o Mark Millar lançou com o Olivier Coipel, onde uma família de magos comanda toda a existência de criaturas mágicas no planeta Terra, controla essas criaturas fantásticas e impede que magos revoltados cometam atos criminosos contra os humanos comuns. Acontece que essa galera que estava até então sob controle resolveu se rebelar e partir para a ofensiva, uma vez que a família que toma conta ali deles, né, a família que comanda a Ordem Mágica, sofreu a perda do seu patriarca e assim estaria um pouco mais fragilizada. Então é uma briga de gangues com varinhas mágicas e utilizando artefatos fabulosos. Pela inventividade, vale a pena e entrega uma história que, para quem gosta, por exemplo, de Harry Potter, é como se os personagens de Harry Potter tivessem crescido e virado todos uns caras muito malvadões, né? Então a gente tem aqui uma tentativa do Mark Millar de voltar à sua essência de criar personagens rebeldes, personagens disruptivos e com um diálogo, uma linguagem jovial. Esse é o Poptopia de hoje. Agora eu pergunto para você, Mark Millar ainda tem crédito na praça? Vale a pena continuar comprando os quadrinhos desse autor? Eu tô com um monte de Mark Millar aqui em casa e não sei o que fazer com isso. O fato é que quando eu quero me divertir e ler uma história sem pensar muito, eu recorro a esse material. Afinal, é para isso que gibi serve. Falar de gibi é sempre bom. Se você não for inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.